profeta Daniel. Com o profeta Daniel, chegamos ao último profeta maior da Bíblia. A divisão entre profetas maiores e menores não se dá pela relevância, mas pela extensão de seus ministérios, o que refletiu no tamanho de seus livros. O livro de Daniel é um dos mais complexos e debatidos de toda a Bíblia. E não apenas seu livro. Seu pano de fundo histórico também é bem complexo. Vamos entender um pouco disso hoje. Seu contexto histórico. Após presenciarem a queda de Israel, Judá viveu às sombras da imponente Babilônia, império grande e violento, que possuía poder suficiente para destruir Jerusalém rapidamente. Mesmo com estratégias ousadas para se manterem livres, os reis de Judá acabaram sendo dominados pela poderosa Babilônia. Assim, foi orquestrada a destruição de Jerusalém, a cidade santa, começando pelo exílio de seus moradores. O exílio foi um grande movimento migratório forçado que tirava os judeus de sua terra e os levava direto para a Babilônia, junto com outros povos conquistados. Misturar diversas etnias era uma estratégia da Babilônia para enfraquecer seus inimigos, fazendo com que eles perdessem sua identidade e cultura. Daniel está no centro dessa estratégia, pois, como membro da elite judaica, foi um dos primeiros grupos a ser levado cativo. Antes da destruição total de Jerusalém, que aconteceu em 586, 2 outros cativeiros foram orquestrados pela Babilônia. O primeiro aconteceu em 605, ano em que Daniel foi exilado com outros nobres. E o segundo, em 597, foi a ocasião em que o profeta Ezequiel foi levado para lá. Daniel saiu muito jovem de Jerusalém para servir na corte de Nabucodonosor e permaneceu servindo nos dias de Belsazar. Quando a Babilônia caiu, Daniel ainda serviu nos dias de Dário e Ciro, reis persas que dominaram a Babilônia e passaram a governar sobre os judeus exilados. Em teoria, Daniel foi exilado com apenas 12 anos de idade e teria 75 ao fim da sua vida, ministrando profeticamente durante 2 impérios importantes. Quem foi Daniel? Daniel era um nobre. A estratégia de dominação do Império Babilônico era muito sofisticada. Além das armas físicas, eles também usavam táticas culturais para enfraquecer o espírito e a mente dos povos dominados. As elites eram levadas cativas e reeducadas na cultura babilônica, para que, quando chegasse o restante do povo, essa elite os influenciasse a favor desse novo mundo. Foi exatamente isso que tentaram fazer com Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Os primeiros capítulos do livro de Daniel descrevem as ações desses 4 jovens e seus impactos na vida do rei. Eles eram capacitados e tidos como jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominavam os vários campos do conhecimento, capacitados para servir no palácio do rei. Depois de chegarem na Babilônia, deveriam passar por 3 anos de ensino, aprendendo a língua e a literatura babilônica, bem como as habilidades necessárias para servirem ao rei. Eles, que já eram considerados inteligentes quando foram capturados, receberam ainda mais capacitação, um treinamento que os permitiu sobreviver e prosperar por tanto tempo, mesmo fazendo parte de um povo estrangeiro. Além de nobres, Daniel e seus amigos eram fiéis a Deus. Dos seus inúmeros feitos, gostaríamos de destacar 3. Em primeiro lugar, quando os amigos do profeta foram denunciados por não adorarem a imagem de ouro construída por Nabucodonosor. Não se abalaram diante do iminente castigo. Sabiam que seriam lançados em uma fornalha ardente, mas permaneceram fiéis e, para a surpresa de todos, saíram ilesos do fogo. Em segundo lugar, Nabucodonosor teve um sonho terrível que o deixou alarmado. Temendo seu significado, ordenou que todos os sábios, adivinhos e magos revelassem o sonho e o interpretassem. Não puderam cumprir o pedido do rei e, como castigo, todos os sábios da Babilônia seriam executados, o que incluiria Daniel. Ao saber disso, Daniel e seus amigos oraram ao Senhor, e Daniel pôde revelar o sonho e seu significado ao rei. Com isso, foi honrado na corte e livrou muitos homens da morte. Em último lugar, temos o episódio em que a vida de Daniel foi ameaçada por seus inimigos que sentiam inveja por ele se destacar no serviço real. Denunciaram ao rei Dário
que Daniel havia desobedecido a uma ordem do rei e o profeta foi lançado a uma cova de leões. Mas este último episódio será mais detalhado na próxima semana. Sua mensagem: literatura apocalíptica. A mensagem profética de Daniel é um dos pontos de maior controvérsia e discussão no livro. Há muitas visões e sonhos cujas interpretações nem sempre são tão claras. As partes proféticas do livro são entendidas como literatura apocalíptica, pois possuem um caráter espetacular e dizem muito respeito ao fim do mundo. Daniel, nessas visões, prediz a queda e o surgimento de diversos impérios. Ele previu a ascensão da Pérsia e viveu para ver o cumprimento dessa profecia. Mas profetizou também sobre a ascensão da Grécia e de Roma, acontecimentos muito distantes de sua vida. Deus é o soberano. Há diversos episódios no livro em que Daniel ou seus amigos interagiram com os reis e, como resultado, essas autoridades confessaram a soberania de Deus sobre eles e seus reinados. Por isso, podemos afirmar que parte da atividade profética do livro consiste em transmitir essa verdade. Profecias messiânicas. Depois de Isaías, Daniel é o profeta mais importante para a revelação de Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele teve visões em que viu o Filho do Homem. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo das nuvens do céu. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel, de fato, predisse muito bem o ministério de Jesus. Aqui em nosso canal temos vídeos específicos para algumas visões de Daniel. Você pode conferi-los e entender a profundidade e complexidade do ministério desse homem. Algumas profecias de Daniel já se cumpriram ao longo da história. Outras ainda se cumprirão. Mas este profeta, levado tão jovem para a Babilônia, manteve seu ministério em fidelidade até o fim de sua vida. Para saber sobre os demais profetas maiores, não se esqueça de verificar nossa playlist dos profetas. Em breve, entenderemos mais sobre os profetas menores, personagens importantíssimos na narrativa bíblica. E se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia. Até a próxima!